Canal YouTube HL História Legal. A religiosidade nos campos de cima da serra. A Sociedade Espírita Parte 4. Sociedade Espírita Urubapé de Melo. Sumário. Vídeo inicial. Sujeitos da história. Ione Campos dos Santos versus Errata, consertando seu nome e ratificando da escola. Sujeitos da história. Simval Bartolomeu Rodrigues. Entrevista com Miriam Rodrigues. Bibliografia. Então, um bom dia a todos vocês. Canal HL História Legal. Um canal que é comprometido dos campos de cima da serra, no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, para o universal, para o extremo norte, para o centro, para todas as partes do universo. Nesse vídeo, queremos trazer para vocês uma entrevista muito interessante de uma professora universitária e funcionária pública aqui no município de Vacaria, que atua como advogada. No meio universitário, ela é professora na área do direito, na Unifacvest de Lages, Santa Catarina. A professora Miriam Rodrigues é a filha de Simval Bartolomeu Rodrigues, um personagem que foi muito atuante na Sociedade Espírita Urubapé de Melo. Queremos trazer para vocês o depoimento desta filha, que acompanhou a carreira de mais de 50 anos do seu pai na Sociedade Espírita Urubapé de Melo. O senhor Simval Bartolomeu Rodrigues dedicou mais de 50 anos a essa casa espírita. Também foi presidente em diversas ocasiões. A Miriam tem atualmente 51 anos e desde pequenina ela frequentou a casa espírita, acompanhando sempre o seu pai. Então ela veio a fazer as aulas direcionadas às crianças e ela foi tendo toda uma evolução na doutrina espírita. Ela atualmente ainda estudou a vida toda o espiritismo e atualmente ela está nos estudos sistematizados, né, e mais avançados do espiritismo. Ela continua frequentando a Sociedade Espírita Urubapé de Melo e continua estudando. Porque estudar, nós sabemos que é para a vida toda, né? Tanto numa área profissional, como na área espiritual, ou qualquer conhecimento que a gente queira ter, nunca seremos proprietários de todo o conhecimento, porque não tem como, né? Mas, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais, nós temos sempre que estudar, né? Gostaria de salientar que o nosso canal, ele é comprometido com a verdade, mas ele não é dono da verdade, né? Porque a verdade não é de ninguém. Nós, como historiadores, né, nós estamos fazendo esses vídeos como historiadores. Não queremos também privilegiar nenhuma das religiões. Nós queremos, porque a websérie é a religiosidade nos campos de cima da serra. Então, nós queremos trazer aqui indícios de cada religião, mostrar suas características sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Por quê?
Um dos preceitos do cristianismo, que é o personagem principal da Sociedade Espírita em Allan Kardec, né, que a pessoa que fez a doutrina foi Allan Kardec, que sistematizou a doutrina espírita, né, foi no século XIX, na França, Allan Kardec, que é Hippolyte Rivail, Denisard Rivail. Hippolyte Denisard Rivail é o sistematizador da doutrina em Allan Kardec espírita, tá? Então nós queremos dizer que o conhecimento não é de ninguém, não tem ninguém assim dono do conhecimento ou dono da verdade. O que a nossa proposta é, comprometido com a verdade, é trazer da forma mais clara possível com os indícios que se tem, documentos, entrevistas, né? Quando nós temos algo palpável para mostrar, nós trazemos e comprovamos até aquele momento a verdade dita é aquela. Mas se surgir um novo indício, uma prova mais evidente, pode ser revista a história. Então eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu, pessoalmente, não me considero dona da verdade. Nunca me considerei. E também o meu canal não tenho a pretensão de que ele seja proprietário da verdade. Jamais. Essas palavras estou dizendo apenas para esclarecimento, né? Porque às vezes pode passar uma impressão errada. Essa aí quer ser dona da verdade. Não, eu não quero ser dona da verdade. Tenho humildade suficiente para reconhecer que há um novo indício, como historiadora, como estudiosa que sou, há muitos anos como historiadora, eu sei que a qualquer evidência, indício, material ou mesmo imaterial no depoimento de uma pessoa de moral ilibada, ética, comprovadamente ética, né, que venha trazer um novo indício, com certeza as informações podem ser revisadas. Então eu quero deixar bem claro isso para vocês. Não me considero dona da verdade, o meu canal não tem essa pretensão, e o que nós estamos é comprometidos com ela. Comprometidos em trazer da melhor forma possível, com o maior número de indícios. Por isso que se às vezes a gente nega uma informação, é porque não temos indícios. Não há nenhum outro motivo por trás. Não temos indícios daquela informação, nós jamais mencionaremos uma informação que não está comprovada. Não temos evidências suficientes. Não temos registros suficientes. Não temos um documento, não temos um depoimento, não tivemos a experiência, não tem como a gente comprovar. Então, nós não vamos trazer, né? E isso é um comprometimento com a verdade, né? Se você se compromete com a verdade, você não pode trazer uma coisa achismo. Eu acho que foi assim. Eu acho que foi assado. Não, a gente aqui não acha nada. Nosso canal não acha nada. O nosso canal afirma com base em depoimentos, documentos, livros, bibliografias. Essas aqui são especialmente do Espiritismo, né? O primeiro livro aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a foto de Allan Kardec na capa, que é o sistematizador dessa doutrina que surgiu no século XIX na França. Muito bem. Então, nós temos aqui todos esses livros, né, para comprovar aqueles conhecimentos que nós traremos. Aqui nós temos um livro de história, Cultura e Sociedade. É um livro que nós utilizamos bastante, a editora IBEP, Editora Nacional, Companhia Editora Nacional IBEP, tá? Esse livro nós utilizamos bastante nas aulas de história para ensinar a história antiga. É do homem primitivo ao século IX aqui. Vai até o século IX somente aqui, tá? Claro que a história é imensa, não cabe tudo num livro, mesmo resumidamente, né?
não vai caber em apenas um pequeno volume como esse. Esse é um pequeno volume, né? Mas o que nós queremos trazer aqui é um indício, é o capítulo 5 dos Hebreus, né? É um indício do que a essência do Espiritismo traz para nós. Porque a essência do Espiritismo, o personagem principal é Jesus Cristo. E a essência dela é os 10 mandamentos. Então nós vamos ler o decálogo para vocês, que é os 10 mandamentos que estavam escritos em pedra quando Moisés desceu do Monte Sinai e trouxe, né? Eles estavam lá no deserto com o povo judeu e esse povo estava adorando um bezerro de ouro, uma imagem. Que para nós, para mim pelo menos, uma imagem, o que é uma imagem para mim? Tem diversas religiões que não utilizam imagens e tem algumas que utilizam imagens, tá? Mas o que representa para mim, como eu aprendi a respeitar as imagens? Devemos respeitar a cultura das pessoas, as tradições, os costumes, e se elas têm imagens nos seus altares, é porque são imagens que lembram o espírito que elas estão adorando. Uma imagem de Jesus, não é Jesus na imagem, mas é o retrato de Jesus. A Igreja Católica tem as suas igrejas com muitas imagens de Jesus, de Nossa Senhora, diversas versões da Nossa Senhora, São José, Santo Antônio, São Francisco de Assis, que é um santo que eu admiro muito. Para nós, professores de História e padroeiro da ecologia. Para a Igreja Católica, ele é o padroeiro dos animais, é o protetor dos animais, né? Isso constatado com entrevistas com os freis capuchinhos, né? Já entrevistei o frei Admir Benetti aqui na Igreja de Fátima e nesse final de semana eu tive o prazer de entrevistar o frei Zugno, o sobrenome dele é Zugno, que é o autor, né, daquele livro Frades Menores que eu cito nos vídeos da Igreja de Fátima. Ah, mas está misturando tudo. Não estou misturando. Eu estou mostrando que o Espiritismo não tem preconceito contra as outras religiões. Tanto é que nesse depoimento que eu trago para vocês da Miriam Rodrigues, a professora Miriam, ela vai trazer uma coisa muito boa e muito proveitosa, que a afirmativa dela é a seguinte: as pessoas podem ter outras religiões e frequentar o centro espírita, a casa espírita, a sociedade espírita Urubatã de Melo, ou a Joana de Ângeles, né, ou a Fé e Caridade, qualquer casa espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Ela tem muito da ciência dentro dela. Então ela pode servir como uma religião auxiliar às outras. Então ela pode ser a sua religião, ou se você não quer largar da anterior, da tradicional, você pode frequentar as duas. A sociedade espírita, todas as casas espíritas em Allan Kardec, elas não repugnam nenhuma outra religião. Elas não tecem preconceitos contra outras religiões. E o mais fundamental que eu achei nessa entrevista da Miriam são os preceitos que ela traz, que ela aprendeu na Sociedade Espírita Urubatã de Melo e também muito com o seu pai, com a convivência do seu pai, que foi uma pessoa que se dedicou mais de 50 anos para a Sociedade Espírita Urubatã de Melo. E por isso que eu quero trazer o retrato desse senhor, resgatar esse personagem histórico da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, porque ele teve grande importância e participação nessa sociedade espírita.
teve pessoas que tiveram o prazer de conviver com ele na sociedade espírita. Eu, por exemplo, na década de 80, quando eu fiz aquele tratamento com cromoterapia, era na época que o seu Simval estava ativamente na casa, né? E que prestou diversos trabalhos de diversas formas. Porque o senhor Simval, ele era um médium com diversas manifestações. Ele fazia psicografia, ele incorporava. Então, assim, ele trabalhava, manipulava as ervas para os remédios. Uma das ervas, das plantas, né, que a doutora Miriam traz, é a planta alfazema, que é uma flor que tem a cor lilás, que é a cor da espiritualidade, e o seu aroma, a sua performance aromática era utilizada na Casa Espírita Urubatã de Melo, porque ela era manipulada. É uma flor, né? Existe a flor, uma flor de cor lilás, que é a cor da espiritualidade, e ela era utilizada na Sociedade Espírita Urubatã de Melo para energizar as mãos dos médiums, né? E era muito utilizada essa planta, ela era manipulada na Sociedade Espírita Urubatã de Melo, antigamente, e era então produzida, né, aquela essência da alfazema, que a alfazema tinha essa função de ajudar na energização dos médiums, né, que depois fariam o passe, né. A Miriam também vai trazer para nós sobre a cromoterapia, como funcionava esse tratamento, que eu inclusive recebi na década de 80. Nós queríamos também trazer nesse vídeo, né, um conceito, digamos assim, que ficou muitos anos errado, né? Então aí a gente traz assim, ó, comprometido com a verdade. O que nós observamos nesse estudo da Casa Espírita Urubatã de Melo, a gente observou que no livro que nós trouxemos como bibliografia, aquele livro da Federação Espírita, sobre o Espiritismo no Rio Grande do Sul, está o nome da Ione Campos, né? Tá Ione com Y, tá Ione Santos com Y. E esta Ione, então, que é o personagem que também é fundadora da escola Ione Campos dos Santos, na escola está Ione Campos dos Santos com a letra I. No livro está com Y. Então nós ficamos encafifados. Qual é? Nós temos até um resgate a fazer com esse sujeito da história, que por conseguinte é uma mulher que foi batalhadora, que enfrentou preconceitos por causa da doutrina espírita, que é uma coisa que ela seguiu a vida toda dela, desde criança, com o seu pai Eudóxio dos Santos. Então, é um resgate que eu venho a fazer nesse vídeo, é o nome correto da Ione Campos dos Santos. Então, a Ione Campos dos Santos, o nome correto é o que está na escola, e a única diferença, eu constei isso no cartório de registro civil, tá? Foi constada a certidão de óbito da Ione, o nome dela é com I e tem um acento circunflexo no O. Ione com I e acento circunflexo no O. Ione Campos dos Santos. Esse é o nome original da professora Ione, que veio a fundar a escola Ione Campos dos Santos. Que também agora vai vir a série A Educação nos Campos de Cima da Serra. E como a gente fez um link da Casa Espírita com esse sujeito da história, que é a Ione, e fomos em busca dos dados sobre a escola que ela fundou, numa pequena casa de madeira,
e que foi emprestada essa casa de madeira, né, pelo pai do Firmino Branco, e o Firmino Branco depois vem a doar esse terreno onde hoje está essa imensa escola, muito bem construída, toda em alvenaria, uma excelente escola. Nós vamos trazer a filmagem dessa escola, faremos a filmagem sábado, então provavelmente semana que vem vocês vão ter o primeiro capítulo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, abrindo com essa escola que ela é emblemática porque o seu personagem, a fundadora da escola e atualmente patrona da escola, in memória, foi a Ione Campos dos Santos, nosso personagem, um dos principais personagens da doutrina espírita aqui nos Campos de Cima da Serra, porque companheira do seu pai, divulgou essa doutrina aqui nos Campos de Cima da Serra, não só aqui em Vacaria, mas também em Bom Jesus, onde ela lecionava. Através dela veio o relacionamento com o Spinelli, que veio a ser o presidente da Fundação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul e teve um papel fundamental para o registro dessa casa na federação posteriormente. Então vocês vejam que está tudo linkado. A religiosidade, a educação, as empresas, as plantações, né? Aqui os Campos em Cima da Serra, ela tem o verde dos campos, o amarelo dos trigais, e ela tem toda uma história de tradicionalismo. Então, uma outra websérie que estamos abrindo nesta semana é também o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, a qual nós abriremos com uma linha do tempo contando sobre a fundação do CTG, o surgimento da competição tiro de laço. Então nós teremos aí duas novas webséries, o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra e a educação nos Campos de Cima da Serra. São duas webséries de muito peso para o nosso canal aqui em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, que nós estamos muito felizes em trazer. E estamos lançando então aqui nesse vídeo da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, a qual nós leremos agora os preceitos, né, do decálogo que traz neste livro de história, né? Não é um livro qualquer, é um livro de história. Vamos mencionar o autor, né, em respeito ao autor do livro. Na verdade, são 3 mulheres que fizeram esse livro maravilhoso. Eu usei muito esse livro. É um livro de uma competência, é um livro bonito, é um livro muito bem escrito. É o volume 1 da Lucy R. Valentini, Maria Célia P. Vilela e Marlene Ordonez, do Homem Primitivo ao século IX, IBEP. Muito bem. Aqui na página, então, 79 desse livro, tem o decálogo, que eu vou ler para vocês, que são os preceitos, né, que Moisés entregou para o povo na saída dos hebreus do Egito, né, que ele conduziu a novas terras, né? Eles ficaram um bom tempo no Egito, viu? Que é o período considerado êxodo, né? Eles saem do Egito, vão para o deserto, lá eles ficam estudando o que fazer, para onde vão, e vem o decálogo, que são os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens esculpidas. Terceiro, não pronunciarás o nome de Yahvé. Yahvé, para quem não sabe, é Deus.
Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, são os 10 mandamentos que nós procuramos seguir. Não vou dizer que eu consigo seguir todos o tempo todo, mas que a gente consiga seguir apenas alguns já ajuda bastante. Junto com aqueles preceitos, ama o teu próximo como a ti mesmo, junto com aquele preceito, não julgueis, isso aí é de uma riqueza, apaziguaria muito o mundo se nós todos seguíssemos esses preceitos, não só da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, mas do Espiritismo Allan Kardec, e não só do Espiritismo Allan Kardec. Esses preceitos estão na religião católica, estão em várias religiões, são religiões cristãs, né? Mas também tem o seu valor as que não são cristãs, as que não têm aquele personagem, né, central como as nossas religiões. Mas tem muito o seu valor. Por exemplo, traremos também um vídeo sobre a Seitianoye, onde nós entrevistamos a preletora Alexandra Rodrigues Borges, que vai trazer para nós alguns preceitos dessa filosofia Seitianoye, e a gente vai verificar que a Seitianoye tem muita semelhança com a religião espírita em Allan Kardec. Mas sigam o meu canal, assistam todos os vídeos sobre a religiosidade nos campos de cima da serra e observe as conexões que há entre os personagens. O personagem do Firmino Branco, por exemplo, que estamos apresentando como doador do terreno da Escola Ione Campos dos Santos, nós também apresentamos como o melhor amigo do senhor Armito Pereira dos Santos, naquele frigorífico, naquela empreitada que foi construir, né, na época da construção do frigorífico, o senhor Firmino Branco também apoiou o amigo, emprestando dinheiro a juros módicos. Então nós vemos que esses sujeitos da história se movimentam nesse palco dos campos de cima da serra de uma forma muito interessante. Nós vemos que há uma ligação da tradição, por exemplo, né? Nós traremos aqui o tradicionalismo através da primeira entrevista com o patrão do CTG atual, Rubem Antônio dos Santos Filho, que vem a ser o bisneto do Eudóxio, neto do Sesostre Santos, que foi o primeiro tabelião em Vacaria. O senhor Simval, que nós trazemos agora, estava naquela história da saga do frigorífico vacariense como inspetor da saúde e foi aquela pessoa que encontrou, que vivenciou um desfalque no estoque regulador da Cobal, que ele, ao inspecionar a carne no frigorífico, afastou algumas caixas e descobriu que não havia o estoque, somente umas caixas de fachada. Aquele senhor, que era inspetor da saúde, também era presidente na casa Sociedade Espírita Urubatã de Melo, porque ele se dedicou uma vida ao seu trabalho como fiscal da saúde e também uma vida espiritual em prol da doutrina espírita Allan Kardec. Assistam esse vídeo, está imperdível esse depoimento da Miriam, filha do senhor Simval Bartolomeu Rodrigues.
É muito interessante essa história e nós trazemos para vocês de primeira mão. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever no canal YouTube HL História Legal e de compartilhar com seus amigos essa instigante história. Vamos trocar figurinhas, vamos mostrar para as pessoas que existem coisas muito interessantes aqui nesse cenário e vamos aprender a história do lugar que escolhemos para viver. Um abraço a todos vocês. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Errata, consertando dados sobre Ione Campos dos Santos. Então aqui, segundo o livro sobre a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Caravanas de Divulgação, Histórias de Espiritismo Familiar, Livraria Editora Francisco Spinelli, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2011, página 233 a 234. O nome está Ione dos Santos com Y, e somente Ione dos Santos. Na escola está Ione Campos dos Santos com a letra I. Então, nós trouxemos aqui a forma correta, resgatando o nome correto do personagem histórico, Ione Campos dos Santos, né? Em acordo com a consulta que fizemos, a certidão de óbito no cartório de registro civil aqui de Vacaria. Então, em acordo com esta certidão, o nome Ione Campos dos Santos é Ione com I e com acento circunflexo na letra O. Mas o nome da escola está correto, queremos ratificar o nome da escola, porque em letras garrafais é permitido, segundo as regras do português, não se colocar os acentos. Não é necessário colocar acentos em letras garrafais. Então, o nome da escola, Ione Campos dos Santos, está correto quando escrito totalmente em letra maiúscula. O nome, quando tiver a presença de letras maiúsculas e minúsculas, deve levar o acento circunflexo na letra O. Então, ainda quanto a esse nome emblemático, Ione Campos dos Santos, nós temos atualmente a Ione Campos dos Santos, filha de Mendo Campos dos Santos, que é prima da Ione Terezinha dos Santos. A Ione Terezinha dos Santos é a personagem que é filha do Sesostres Campos dos Santos e que nos deu um caminho nessa pesquisa para que nós pudéssemos desvendar uma série de dados sobre o personagem histórico, a espírita e professora Ione Campos dos Santos, filha de Eudóxio Campos dos Santos, fundador da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Então, fica aqui o nosso concerto. Aqui nós repetimos e colocamos o quadro da Ione Campos dos Santos com o seu nome correto, a data do nascimento 22 de julho de 1917, a localidade Vacaria, Rio Grande do Sul, o seu falecimento em 4 de abril de 1953. Sujeitos da história: Simval Bartolomeu Rodrigues. Bom, esse é um personagem que eu conheci pessoalmente na década de 80. O seu Simval era uma pessoa muito assídua na casa espírita, trabalhava na casa espírita e trabalhou na cromoterapia, que é um tratamento que eu fiz naquela época. E como a participação dele foi muito grande na casa espírita, e eu me recordo bem, inclusive a minha irmã Shirley Neri participou muito também, mas o seu Bartolomeu, ele tem uma história de mais de 50 anos da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Por isso eu quis resgatar essa sua história. E como é que eu fiz para resgatar
a história do senhor Simval Bartolomeu Rodrigues, fiscal da saúde em Vacaria e presidente da Sociedade Espírita Urubatã de Melo por diversas vezes. Eu trouxe o depoimento da sua filha, Miriam Rodrigues, que é professora do curso de Direito na Unifacvest em Lages. É também funcionária pública na Prefeitura Municipal, assessorando, né, na sua área, que é o direito, né, mais especificamente, ela trabalha no posto de saúde, na unidade de saúde, na UPA, né? Então, é uma pessoa que acompanhou o trabalho do seu pai desde criança, participou da Sociedade Espírita Urubatã de Melo desde criança. Ela tem mais de 30 anos de atividades na Casa Espírita, estudando desde criança, desde os estudos direcionados a crianças, depois ela foi progredindo até chegar ao estudo sistematizado e atualmente está nos estudos avançados do Espiritismo. O senhor Simval Bartolomeu Rodrigues era médium, ele fazia ele tinha a mediunidade de incorporação e a mediunidade da escrita, através da escrita. Ele psicografava, se diz psicografia. Ele psicografava, né, em momentos, né, em alguns momentos, e essa psicografia, que eu achei muito interessante, ele não quis editá-la, porque ele não queria aparecer publicamente. Então, o que ele fazia? Essa psicografia, segundo a Miriam, ele utilizava somente para os atendimentos na casa espírita. Ele usava as orientações psicografadas do mundo espiritual para orientar as pessoas que frequentavam a casa e que acreditavam nesse estudo doutrinário, na filosofia de Allan Kardec, né? Então, o seu Simval Bartolomeu Rodrigues era uma pessoa muito humilde de espírito e que teve um grande empenho na comunidade vacariense. Lembrem que ele participou da história que eu contei, a saga do frigorífico vacariense. Ele era fiscal da saúde, ele fiscalizava a carne nos frigoríficos e lá ele teve uma participação muito importante, que foi quando ele flagrou um desvio do estoque regulador da Cobal do frigorífico Vacariense S.A., que isso foi uma coisa que prejudicou muito o frigorífico. E ele comunicou ao senhor Armito Pereira dos Santos, que era o maior acionista e que estava morando em Porto Alegre, desse evento. Então, se vocês já assistiram a saga do frigorífico Vacariense, vão lembrar dessa cena, desse relato, ou se vocês tiverem a curiosidade, e não assistiram ainda, se tiverem a curiosidade de assistir a saga do frigorífico Vacariense, esse sujeito da história, Simval Bartolomeu Rodrigues, também está lá. Porque o que nós observamos é que os sujeitos da história aqui nos Campos de Cima da Serra, eles estão todos interligados nas diversas ações, tanto no trabalho como na religiosidade, na família, laços familiares, laços de casamento, laços de religiosidade, de educação, e vocês vão vendo assim que vai tudo se entrelaçando e contando essa instigante história que acontece aqui no cenário dos Campos de Cima da Serra. Boa noite a todos vocês. Então, estamos aqui com mais um vídeo
sobre a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, do canal HL História Legal, do regional para o universal. Hoje nós vamos entrevistar a professora Miriam, filha do senhor Simval Bartolomeu Rodrigues, um dos presidentes da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. O senhor Simval, ele foi presidente na década de 50 e a Miriam vai contar um pouco do papel dele nessa sociedade tão importante para todos nós, aqui dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, com vocês, a professora Miriam. Por favor, Miriam, se apresente aos nossos ouvintes e também espectadores. Boa noite a todos. Eu fico muito contente de estar aqui. Boa noite, Isabel. Eu fico contente de estar falando sobre a Sociedade Espírita, que eu posso considerar a minha segunda casa, tendo em vista que desde criança eu a frequento, eu, no caso, faço parte dela, e principalmente do meu pai, né, que foi uma pessoa muito importante para mim, e ele sempre buscou atuar no espiritismo com bastante amor, com bastante fé. Posso dizer que o meu pai, ele teve uma trajetória bem longa. Ele estudou para padre, né? Ele estudou para padre e com alguns problemas de saúde que não foram resolvidos enquanto ele estava estudando para padre, foi buscado, então, ele pelos meus avós, lá no seminário em Porto Alegre, e necessariamente eles começaram o tratamento. E como esse tratamento não surtia resultados, por uma questão de indicações, que até não foram inicialmente muito bem aceitas pelos meus avós, tendo em vista o caráter altamente católico que ambos tinham, meus avós, toda a família, mas que por amor ao meu pai, o levaram então a uma casa espírita, lá em Lagoa Vermelha, mais precisamente no interior. Eles residiam na época em Caseiros, que ainda era distrito de Lagoa Vermelha. Lá chegando, eles descobriram então que o meu pai, na verdade, não tinha aqueles problemas de saúde que eram ditos como problemas graves, inclusive mentais. Eles descobriram que era a mediunidade devidamente aflorada e sem um estudo correto, até mesmo porque a falta de conhecimento da família, porque todos eram católicos, muito católicos, e não tinham o conhecimento do espiritismo, nem o conhecimento eram muito religiosos, mas nenhum tinha aquele conhecimento do lado espiritualista da vida, né? Do espiritismo efetivamente. Aí todos começaram a estudar, estudaram, né, a partir das obras básicas, estudaram muito e aprenderam bastante sobre o que seria o espiritismo e as medidas que deveriam ser tomadas. Nesse meio de tempo, meu pai saiu de volta lá do interior de Lagoa Vermelha, de Caseiros, e veio residir aqui em Vacaria, por conta de das atividades profissionais dele, e necessariamente ele passou a frequentar, ainda na década de 50,
quando ele veio residir em Vacaria, ele passou a frequentar a Sociedade Espírita Urubatã de Melo. E ali ele viveu sua vida até o ano em que veio a falecer, que foi 2012. Ele necessariamente viveu a sua vida ali, frequentando e trabalhando fora o período que estava doente, claro, por derradeiro ali. Ele adoeceu em 2010 e acabou falecendo em 2012, mas sempre frequentando e trabalhando como médium. Ele foi presidente por algumas vezes da Casa Espírita, né? Ele foi também diretor espiritual, que tinha o diretor espiritual. Ele era facilitador dos estudos sistematizados. Ele auxiliava a ministrar a evangelização de crianças e adolescentes. Então, ele trabalhou ali em todas as áreas. Uma questão que é muito, para mim, é relevante, demonstra o carinho dele e demonstra o comprometimento dele com a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, é que, por vezes, quando as pessoas não podiam ou auxiliar na limpeza, meu pai pegava seus fins de semana e respondia pela limpeza de toda a casa espírita, que não é uma casa pequena. Então, ele fez isso. Eu tenho aqui uma cópia de um quadro de Jesus Cristo, que é no monte, e que vocês, quem quiser conhecer, a Casa Espírita também tem essas obras, né? São reproduções, uns posters. Essas obras foram necessariamente há muitos anos atrás, na década de 60, eu nem era nascida, eles necessariamente foram adquiridas pelo meu pai, para lembrar que Jesus Cristo, o caminho, ele passou por padecimentos, mas ele estava sempre sereno e tranquilo, porque ele tinha uma crença maior. Eu frequento a Casa Espírita, especialmente a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, desde que eu sou criança. Lá estudei a evangelização, que era de crianças e adolescentes, e também estou ainda estudando na parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, porque estudar sempre é importante, porque o espiritismo, ele revela muitas facetas, muitas questões. O meu pai sempre dizia, ele sempre procurava dizer que o espírita não precisa ser da religião espírita, mas ele pode ter qualquer religião, porque juntamente com a esfera religiosa do espiritismo existe a esfera científica e filosófica. A filosófica é a que desenvolve o nosso pensar, o nosso ser, a nossa evolução. E a parte científica é aquela parte que demonstra, por vários elementos, ele demonstra que a nossa vida não acaba no túmulo. Ela vem do berço, mas não nasce também no berço,
porque nós tivemos várias vidas anteriores e depois nós vamos ter outras vidas posteriores. Por isso, ele explicava bastante para todos que quisessem ouvir que os nossos atos eram necessariamente, muitas vezes, as nossas situações eram geradas por atos passados e que os nossos atos hoje, eles iriam gerar o nosso futuro. Não só o nosso futuro desta vida, mas também para outras vidas. E quando eu mesma e outras pessoas ficávamos chocados, muito chocados, com a questão de crianças virem muito doentes, crianças que não tinham... crianças vêm fortes e crianças vêm muito doentes. Ele dizia, o resultado não está aqui. O resultado disso não é daqui. Isso é um resultado de vidas passadas, que é muitas vezes um resgate, um aprendizado. Que quanto mais você receber com tranquilidade aquele aprendizado, menos você vai sofrer com aquilo. Essa era a ideia do meu pai. E juntamente com isso, né, com seus 50 anos, aproximadamente 50 anos de vida espírita que ele teve, desde da década de 50 até o seu falecimento, ele indicou o caminho para várias e várias pessoas que necessariamente hoje estão presentes na Casa Espírita Urubatã de Melo e estão presentes também em outras casas espíritas. Então, ele foi realmente uma pessoa que indicou o caminho para muitas e muitas pessoas. Tu pode dizer para nós, Miriam, a data de nascimento e de falecimento do senhor Simval? O meu pai nasceu em 24 de agosto de 1933 e veio a falecer no dia 17 de setembro de 2012. Ele chegou a ser presidente da casa? Sim, por vários mandatos ele foi presidente da Casa Espírita. E como é que era assim a rotina dele como presidente? Ele conseguia conciliar a vida na família, com tudo assim? Porque a profissão dele era inspetor, né, estadual da saúde, né? Isso. O meu pai tinha uma rotina bastante apertada, haja vista que ele era fiscal da saúde, e aí necessariamente naquele tempo até fiscalizava os frigoríficos na parte da saúde. Então ele era uma pessoa que saía de casa por volta de 3h30, 4 horas, várias vezes, quase toda semana. Da manhã isso, né? Da manhã. E aí necessariamente ele ia para a fiscalização. Depois ele ia para o posto de saúde, que era o posto de saúde que existia ali na Júlio de Castilhos, e ficava ali até 2 horas da tarde, porque ele tinha uma carga horária de 30 horas. E logo em seguida ele ia para o seu escritório, ele era contador, então ele tinha um escritório de contabilidade. E aí ele ficava até o final da tarde. E ainda, ele necessariamente ia regularmente ao centro espírita nos dias de trabalhos públicos e nos dias de trabalhos mediúnicos para dar o atendimento para as pessoas e para orientar as pessoas. Isso foi durante toda a vida dele.
Mas, não obstante isso, ele sempre teve uma presença muito forte dentro da nossa casa, dentro da nossa residência. Ele sempre foi um pai muito participativo, muito participativo. Minha mãe teve algumas situações de doença dela e ele nunca deixou de atender a todos nós. E só mais uma perguntinha, assim, qual era o tipo de mediunidade que o seu Simval tinha? Ela se manifestava de que maneira? O pai tinha mediunidade de incorporação, o pai tinha mediunidade de psicografia e o pai tinha mediunidade também de vidência. E ele chegou a psicografar alguma obra? Foi editada alguma obra? Ou... Não, ele nunca quis editar nenhuma obra. Ele escreveu psicograficamente algumas obras, só que ele disse que ele se utilizava dessas psicografias para utilizar nas palestras que ele ministrava, que não só aqui em Vacaria, mas na região, e ele se utilizava dessas psicografias até para o atendimento na sociedade espírita. Mas publicação ele não fez, porque ele não queria que o nome dele aparecesse dessa forma. E essa psicografia, ela ficou guardada com a família? Não foi doada assim para o centro espírita? Não foi doada para o centro espírita e também não ficou guardada conosco. Porque quando ele ficou doente, ele disse que as psicografias já tinham atendido a sua finalidade, que era justamente dar alento às pessoas, e ele as jogou fora. Porque o objetivo dele com as psicografias não era esse de, no caso, editar e etc. Ele não queria aparentar, né? Parecer, não. Não tinha vaidade, né? Não, ele não tinha vaidade nenhuma com a mediunidade dele, ele não tinha vaidade nenhuma. Porque ele entendia que o espiritismo, para ele, era uma forma de fazer o bem, que era o que ele se preocupava muito, a várias pessoas. Muito bonita a filosofia dele, né? E uma coisa que me ocorreu, ele participava daqueles tratamentos com cromoterapia. Tu lembra dessa parte da cromoterapia? E deixa eu ver, da cromoterapia teve uma parte também que eu acho que eles faziam remédios na casa. Tu lembra disso? Era feito? Sim, eu lembro disso. Eu lembro bem disso. Podia definir a cromoterapia, de repente? Sim, o meu pai era uma pessoa muito estudiosa. Ele seguia aquilo que Allan Kardec disse, que Allan Kardec estava mostrando um caminho, mas porque naquela época histórica era aquele caminho que podia ser demonstrado, mas que as pessoas não deixassem de estudar, nem mesmo, e que poderiam discordar, inclusive, das obras dele. Então, meu pai lia profundamente, muito. E aí, ele descobriu como formas de tratamento a cromoterapia, que é uma terapia com luzes, né? É uma terapia com luzes. Você primeiro era imantado só mentalmente, depois dois médiuns do centro, o Roberto, que já não mora mais aqui, o Lafayette, eles conseguiram montar numa lanterna
a iluminação, mas auxiliado pelos espíritos, era feito uma energização nas partes afetadas do corpo das pessoas. Era um mecanismo auxiliar. Também algumas medicações de cunho mais natural, que não só tinham o objetivo curativo físico, mas também energético. Tu lembra assim de alguma erva que era usada nos remédios? As ervas eram variadas. Eu me lembro muito bem que para todos uma erva que eu lembro muito bem, que não era até para remédios, mas era uma erva que era colocada no álcool para que todas as pessoas manipulassem aquela erva a cada vez que iam atender, para limpar possíveis energias negativas que estivessem. Era a alfazema. Era a alfazema. Mas era usado externo, então? Era tipo, usado externo, sim. Passava nas mãos, passava nas mãos e as pessoas. Era a alfazema, tendo em vista que ela tem uma cor também lilás, e a cor lilás ela é purificadora. E ele encontrava essa alfazema aqui, é uma flor, não é? É uma flor. Né? Ela tem aqui em Vacaria, nos campos? Agora tem aqui em Vacaria, mas na época vários amigos dele traziam de fora. Era mais difícil de encontrar aqui em Vacaria, então quando não era encontrado ele tinha amigos de várias partes do país até, e aí necessariamente eles traziam. Muito interessante. E remédios assim para tomar, tu não lembra alguma erva assim comum? Não assim? consigo lembrar agora, assim. Bom, então tu pode resumir agora assim alguma coisa que tu acha mais interessante para te finalizar. Tá muito interessante essa entrevista. O espiritismo, ele não veio para acabar com nenhuma das religiões. O espiritismo, Allan Kardec nos codificou o espiritismo para demonstrar que a nossa realidade é muito maior do que nós vivenciamos aqui. Nós temos a ideia que nossa vida nasce no berço e se encerra no túmulo. E isso não é a realidade da vida. Por isso que nós temos que necessariamente ser bons e procurar fazer o bem para todas as pessoas e entender quem está num nível evolutivo muitas vezes mais atrasado que o nosso. Porque todos, se nós estamos juntos nesse momento, de alguma forma, ou na família, ou como amigos, ou como vizinhos, ou como moradores da mesma cidade, ou nos encontramos em algum lugar, é porque nós temos objetivos que um tem que auxiliar o outro. Tu se importaria de dizer para nós assim a tua idade, o teu nome completo, tua profissão? Meu nome completo é Miriam Lisiane Schwantz Rodrigues. Eu já conto com 51 anos de idade. Muito jovem. E eu atualmente eu sou advogada, né? Sou formada em Direito e advogada, e eu também atuo na assessoria jurídica da Secretaria da Saúde do nosso município e sou professora universitária da Universidade FACVest em Lages, Santa Catarina. Muito bem. Parabéns. Então, assim, achamos muitíssimo interessante essa entrevista com a professora Miriam. Ela esclareceu vários pontos. Eu achei muito importante essa última parte que ela falou também, que a doutrina espírita, ela não veio para terminar com nenhuma religião, visto que ela é uma filosofia, né? Uma doutrina,
e que ela pode inclusive ser mais uma opção, né? Além daquela religião que a pessoa está acostumada a seguir, ela também pode seguir essa doutrina, essa filosofia que só traz novos conhecimentos e aprofunda um pouco mais, né, sobre as questões do além-morte. Concorda comigo, professor? Concordo. Então, muito obrigada a todos vocês. Ficamos por aqui com mais essa entrevista do canal HL História Legal, do regional para o universal, um canal comprometido com a verdade. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, curtam e compartilhem essa instigante entrevista sobre a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, aqui nos campos de cima da serra. Temos aqui uma reprodução do quadro, que é de propriedade da senhora Miriam Rodrigues, filha de Simval Bartolomeu Rodrigues. Então, Jesus Cristo no Monte é o quadro que tem na Sociedade Espírita Urubatã de Melo. É a única imagem sagrada que eles dispõem na sede onde é efetuado o culto, né, ao Evangelho segundo Allan Kardec, onde há palestras, estudo sobre a doutrina Allan Kardec. Então, é um belíssimo quadro de Jesus Cristo no Monte, e é muito representativo, né, para a questão doutrinária em Allan Kardec, porque o personagem principal da doutrina é Jesus Cristo. Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, a filosofia Allan Kardec, ela acredita no constante progresso do espírito. Ela acredita que nós viemos a essa vida, a esse mundo, para progredir, para fazer a reforma íntima e progredir espiritualmente. Esse termo progresso, ele está incutido na filosofia de Auguste Comte, que é muito nosso conhecido, que inclusive depois vai permear o conhecimento, as estratégias do período da ditadura militar, 1964 a 1985, o positivismo. Que naquela época seria ordem e progresso, né? Então, aqui a gente vê indícios da filosofia de Auguste Comte, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, é uma lei de progresso. Nesse caso aqui da religiosidade, é um progresso espiritual. Então, aqui o registro da FERGS, número 126, aqui tem o registro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, cujo número é 126. Ela foi fundada em 16 de agosto de 1936 e se filiou à FERGS em 3 de fevereiro de 1948. Então, nós ficamos por aqui com essa instigante história. Muitos mistérios estão a ser desvendados, existem personagens que nós não conseguimos apurar a sua origem, né? Nos desculpamos com a Sociedade Espírita Urubatã de Melo nesse quesito, né? Mas fizemos esse belo trabalho que muito nos honrou, né? E não podemos, claro que somos suspeitos a falar que é um belo trabalho, mas eu gostei muito de fazer esse trabalho
para a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, e me sinto muito honrada com isso e me sinto muito em paz em resgatar esses sujeitos da história, né? Como o Simval Bartolomeu Rodrigues, a minha irmã Shirley Nery, que começou os seus estudos nessa casa, depois aprofundou os estudos e também acabou fundando, né, uma sociedade espírita lá em Araranguá. Em Araranguá, ela fundou uma sociedade espírita. Deixa eu só dizer o nome aqui para vocês. Centro Espírita Luz, Paz e Caridade. Centro Espírita Luz, Paz e Caridade é o nome do centro espírita que a minha irmã Shirley Nery fundou em Araranguá, já nos anos 2000, né? Porque ela vem a falecer, já faz uns 14 anos que ela é falecida, né? E ela fundou um pouco antes a Sociedade Espírita, mas a Shirley também foi uma dessas pessoas que começou muito jovem a estudar o Espiritismo em Allan Kardec. A influência dela provavelmente foi o meu tio Sesostres Campos dos Santos, porque ela frequentava muito a residência dele por causa da minha prima Ione, que as duas eram muito ligadas, eram muito amigas, né? Então fica a minha homenagem à minha irmã em memória, Shirley Nery, fica a minha homenagem ao senhor Simval Bartolomeu Rodrigues, que também já é falecido, e fica a minha homenagem a todos aqueles que se dedicam a esta casa. Muito obrigada a todos vocês. Bibliografia: Azambuja Rodrigo Cavalcante B. Caravanas de Divulgação e Histórias do Espiritismo Familiar. Livraria Editora Francisco Spinelli, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2011, página 233 a 234. Entrevista com Miriam Rodrigues, filha de Simval Bartolomeu Rodrigues, advogada, professora universitária na Unifacvest Lages, Santa Catarina, e funcionária pública na Prefeitura Municipal, assessoria jurídica. Consulta ao cartório de registro civil, nascimentos e óbitos de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Produção, escrita, entrevista, fotografia e filmagens. Canal YouTube HL História Legal. Meu muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer ter apresentado essa instigante história sobre a Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram, História Legal 2022. Sigam também a nossa página no Instagram. Ele é um verdadeiro menu sobre todos os vídeos que estamos postando no canal YouTube HL História Legal. Um canal do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Um canal que se orgulha de trabalhar para você, trazendo vídeos de qualidade, com histórias verdadeiras, histórias instigantes, desvendando mistérios, deixando ainda uma aura com certo mistério em alguns de seus vídeos, para que você fique com aquele saborzinho de quero mais. Um abraço a todos vocês. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior.